Lucas e nem que Cristo tinha aceito. Vamos pra frente. Mas os mestres aqui sabem do que eu estou falando. 2 das 6 doutrinas elementares são escatologia. Escatologia não é um assunto secundário. E a nossa visão não é equivocada, porque a gente tem uma visão escatológica equivocada. Quem está me entendendo, diga assim. Então, eu quero deixar esse fundamento aqui, eu preciso correr. Então, nós vamos observar como o joio está alcançando a plenitude. Então, essa primeira parte da mensagem, ela poderia até se chamar o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. É tão ruim que é. E se eu só pregasse isso e fosse embora, nunca mais você me chamaria. Você diz, esse cara é um profeta do caos. Mas calma, na minha segunda oportunidade eu vou falar sobre como o trigo vai crescer até a plenitude pelo Espírito, amém? E já já você vai começar a entender que a palavra vai começar a dividir a alma do Espírito, porque não vai ter muito chute, cheio, mas a mente vai começar a ser renovada, amém? Então, ok, vamos, por favor, a Efésios capítulo 2. Jesus querido, tá calor, né, irmão? Eu estou quase pedindo para abrir essa janela, para vocês se piorem. O que vocês acham? Pior? Pior? O pastor falou que piora, então discurso, pastor. Efésios capítulo 2. Quem encontra diz assim: a Escritura diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Abre um parênteses rápido. Essa para mim é a melhor definição de avivamento nas Escrituras. Porque na minha sessão, segunda sessão, eu vou falar sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito, que é outra coisa equivocada entre os crentes. Avivamento não tem a ver com sinais ou com prodígios ou com manifestações, embora isso muitas vezes acompanhe um avivamento. Eu amo estudar a história dos avivamentos, e talvez um dos mais poderosos avivamentos depois de Atos, da era pós-bíblica, é o que Deus fez no país de Gales, no começo do século XIX, e não houve um registro de uma cura física, mas 100.000 pessoas nasceram do alto em 6 meses, e isso se desdobrou para Azusa Street e de Azusa para o planeta Terra inteiro. Então houve sinais em Azusa, isso é bom, mas eu tenho dito muito isso. A principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus. E esse texto de Efésios 2, versículo 1, é para mim a melhor definição de avivamento. Diz: e vos vivificou, estando vocês mortos em delitos e ofensas. Escute, avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Cristo em um cadáver. Isso é avivamento. Quem está comigo, diga sim. Sim. Então nós vamos tornar esse ponto. Mas o versículo 2 diz o seguinte: em quem em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, diga curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Querido, por favor, eu preciso que você me dê de presente a sua atenção. Eu não tenho tempo suficiente para construir em cima de cada declaração que eu vou dar, mas eu sei que o Espírito Santo é bem mais capaz do que eu para te fazer entender isso, amém? Só preste atenção e anota. Se preocupa mais em anotar do que em entender o que eu falei agora. Se você não pegar, anota, depois você ora, você vai entender. Porque eu vou desinvestar agora, tá bom? Eu não consigo falar nada em 40 minutos, eu vou fazer um milagre, entendeu? Mas vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Queridos, então, primeira coisa,
curso deste mundo, ou aion, a expressão mundo ali é aion, fala de era e não de cosmos, não fala de criação, de ordem criada, mas de uma dispensação de tempo. Paulo diz que o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, ele está levando a sociedade atual a um determinado lugar. Paulo diz que nós andávamos de acordo com o curso deste mundo. A expressão é a forte inclinação dessa era. Aí ele diz assim que tudo isso é orquestrado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. E aí ele explica como o espírito de Satanás, ou o príncipe da potestade do ar, está atuando. Versículo 3 ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É por isso que nós precisamos de Romanos 12, renovação de mente. Agora escuta uma coisa: o meio de manifestação espiritual é a encarnação. O que eu quero dizer com isso? Dentre os princípios imutáveis de Deus, Deus estabeleceu o princípio que nem mesmo Ele quebra. Qual o princípio? O meio pelo qual o mundo espiritual, assim por dizer, eu não gosto muito dessa expressão, mas para você entender, atua no mundo físico é a encarnação. Eu sempre digo isso: o meio de manifestação espiritual é a encarnação. O que eu quero dizer com isso? Tanto Deus, que próprio estabeleceu essa lei, tanto o reino de Deus, escute, quanto o império das trevas, para atuar na terra, precisa encarnar. Ok? O que é a igreja? Ela é a encarnação do Cristo. Aleluia? Sabia disso? Nós somos o corpo de Cristo. Agora, tanto o reino de Deus, repito, quanto o império das trevas, para atuarem no mundo físico, precisam encarnar. E Paulo diz como o príncipe da potestade do ar opera. Diz que ele opera, atua por meio dos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está dizendo que por causa da forte concupiscência da carne, por causa da forte inclinação da nossa carne, nós fazemos a vontade dos pensamentos. E essa prática de vida autoriza a intervenção espiritual. Vou explicar, fica calmo, vai dar tudo certo. Escuta só. Como o príncipe da potestade do ar está levando a sociedade atual para a desintegração total da família? Por meio de encarnação. Ele está desintegrando, ele está criando um protótipo caído de família, porque o plano de Deus se constitui em formar uma família. Amém? Eu sempre digo que nós somos uma família para o pai, Efésios 2,19, nós somos uma esposa para o filho, Efésios 5,27, e nós somos uma morada para o Espírito, Efésios 2,22. Família para o pai, esposa para o filho, morada para o Espírito, amém? Então o plano de Deus é formar uma família. Nós somos chamados a constituirmos família. Agora o que nós precisamos compreender? Escute isso. E ainda que eu não consiga fechar aqui, eu retomarei de onde eu terminar na outra sessão e a gente fala até onde der, tá bom? Eu prefiro falar menos e que você entenda tudo. Agora, o que está acontecendo? Satanás precisa atuar na terra, precisa encarnar. Como se dá a encarnação? Por meio de padrão de pensamento. Diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como Satanás entrou? Ele criou um sofisma, diz Paulo quando escreve aos Coríntios. Ele induziu a mulher a pensar fora da ordenança de Deus. No momento em que ela pensou, esse pensamento se externou num ato. Quando isso aconteceu, o Lúcifer entrou. Pronto. Quem está me entendendo, diga assim. Eu quero que você preste atenção, porque precisamos de renovação mental. Então, vou tentar insistir um pouquinho aqui para ficar bem claro. Eu sempre digo,
Padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Diga assim comigo: todo hábito gera uma habitação. Me diga quais são os seus hábitos, e eu digo quem habita em você. Todo hábito gera uma habitação. Agora preste atenção. A gente vai de Gênesis ao Apocalipse bem rápido. Lá no final das Escrituras, a partir do Apocalipse 17, Deus vai julgar aquilo que é chamado de Grande Babilônia. Diga Grande Babilônia. Deus vai julgar o que é chamado de Grande Babilônia. Mas antes, Ele vai marcar as pessoas que pertencem a esse sistema de vida. O que é a Grande Babilônia no fim dos tempos? Escute uma coisa, querido. É um cativeiro ideológico. A Grande Babilônia se desenvolveu por todas as Escrituras. Preste atenção, look at me, olhe para mim. Você vai ver a estrutura disso tendo início em Babel. Eu vou tentar passar lá rapidinho. Babel se desenvolve e se torna Babilônia, uma nação. E você vai perceber que esse sistema sempre perseguiu o povo de Deus na história. Então Babel, que era uma cidade, se torna uma nação, Babilônia. E Babilônia, em Apocalipse, se torna a Grande Babilônia. Agora, o que é a Grande Babilônica? Não é um lugar geográfico, é um cativeiro ideológico, é uma estrutura de pensamento que modela comportamento. Quem está me entendendo, diga sim. Sim. Então preste atenção, porque lá em Apocalipse capítulo 13, se você está anotando, faça isso. Versículo 16, só abre o texto que eu pedi, porque a gente não tem tempo hábil. Em Apocalipse capítulo 13, verso 16, todos os que pertencem à Grande Babilônia recebem a marca da besta. A marca da besta vai aonde, irmãos? Na e na testa e mão direita. E a gente fica divagando sobre o que seria essa marca. E pela falta das Escrituras, evangélico gosta de fábula, irmão. Ao símbolo da Coca-Cola virado contra o sol. É complicado, irmão. O chip da Motorola, o Montex, aleluia. Sabe o que está faltando? Sabe o que é uma mente bíblica? Não é alguém que decorou versículos, é alguém que pensa dentro dos parâmetros das Escrituras. Nós precisamos de uma mentalidade bíblica, pensar dentro dos parâmetros das Escrituras. O que está acontecendo na Grande Babilônia? Está melhorando, eu acho. Aleluia, viu? Olha só, o que está acontecendo na Grande Babilônia? Marca a testa, marca a mão. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem está me entendendo agora, diga sim. Sim. Preste atenção no que eu estou insistindo com você. O método de manifestação espiritual sempre é a encarnação. Tanto o reino de Deus quanto o império das trevas, para atuarem no mundo físico, precisam encarnar. Como isso acontece? Por intermédio de mudança de pensamento. O que Satanás fez no Éden? Lançou um sofisma. Se tem algum estudante de direito aqui, sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um raciocínio com aparência de verdade, um raciocínio caviloso, é um raciocínio capcioso, aparenta ter verdade, mas te conduz ao erro. A serpente só criou um padrão de pensamento na mulher e modelou o comportamento. Quando a mulher desobedeceu, ela entrou. Quem está me entendendo, diga assim. Sim. É por isso que nós carecemos de uma mentalidade renovada pelas Escrituras. Agora escute, preste atenção nisso. Então, o que nós estamos vendo acontecer? Um cativeiro ideológico, Grande Babilônia.
uma forma de pensar que padroniza um comportamento. Todo hábito gera uma habitação, e esse comportamento permite que haja intervenção espiritual. Agora, o que nós precisamos compreender? Satanás começou a pregar o seu evangelho por meio de um padrão de pensamento.